a Bíblia, encontra-se aberta no livro na epístola, segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, e leremos o versículo 17. Você pode compartilhar desta leitura no seu smartphone e você vai saborear deste pão da vida. Aproveitando, dá um like, se você ainda não deu um like, porque quando você dá um like, você colabora para que este culto chegue a mais vidas, a mais pessoas que estão sedentas da palavra do Senhor, que precisam ouvir os louvores que foram entoados aqui, que precisam alimentar a sua alma, o seu espírito, sim, precisam sentir-se bem com Deus. E quando você dá um like, o YouTube entende de que este vídeo, de que esta live deve ser divulgada a mais pessoas. Então, depois que você der um like, compartilha com quem você puder compartilhar. Vamos ler a palavra de Deus? Segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler novamente? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Onde você estiver, se você puder orar, ore comigo neste momento. Senhor glorioso, apresento a Ti, ó Deus, todas as pessoas que a longa distância e aos de perto estão acompanhando este culto. Meu Deus, que o Senhor, através da minha pessoa, venha falar a todos os que estão atentos para ouvir a Tua voz. Sim, voz de Deus é o que queremos, e não voz de homens. Pai, que o Senhor venha falar com as nossas vidas, tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. A palavra que nós acabamos de ler, a palavra inerrante, inefável, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E esta mesma Bíblia Sagrada, ela é popularmente conhecida como a bússola do cristão. Sim, é a nossa bússola. Nela contém regras para a nossa vida. E as regras que contém nesta palavra para a nossa vida não são regras para tirar a nossa liberdade. Não são regras para nos inibir de algo. Não. São regras para o nosso próprio bem. São regras que vão colaborar com o bem-estar da nossa vida, com o bem-estar da sociedade. Veja bem, quando você vai em um determinado lugar, e você observa que este lugar é extremamente organizado, com certeza, por trás da excelência da organização, existem inúmeras regras. Sim, porque as regras, elas fazem exatamente isso. Elas deixam com que tudo fique de uma forma harmoniosa. Veja bem, se você tiver um mercado perto da sua casa, você tem um mercado perto da sua casa, e esse mercado ele precisa ter regras básicas. Por exemplo, o horário de funcionamento, o horário que ele vai abrir, o horário que ele vai fechar, porque a clientela precisa saber. E aí então tem as regras para como os funcionários trabalharão, tem as regras de controle de qualidade dos produtos que eles receberão. E todas as regras sendo seguidas, afinco, todas as regras sendo seguidas perfeitamente, isso resultará em uma organização excelente e em um trabalho de sucesso para esse mercado. Eu citei aqui um exemplo, mas são inúmeros exemplos que nós podemos falar
da nossa vida, do nosso cotidiano, que retrata a importância das regras nas nossas vidas para que nos dê benefício. E no mundo que nós vivemos não é diferente. Nós precisamos de regras. Porém, o mundo que nós vivemos tem ensinado que as regras não têm sido tão importantes. Principalmente regras de princípios. Aquelas regras que você aprende em casa, regras de bom comportamento, aquelas regras de valores. O mundo de hoje, globalizado, procura ensinar para as pessoas hoje que você é livre, que você não precisa se prender, ou que talvez você ficará preso, você ficará sem liberdade porque vai seguir a determinadas regras. É isso que o mundo de hoje ensina, invertendo os valores. E nós percebemos que as regras que são tão importantes, que vão sendo colocadas de lado por este mundo, que vão invertendo os valores, como por exemplo, outrora era comum você vê um pai, uma mãe corrigindo o seu filho, a sua criança. Agora não. Agora é ensinado que isso já não deve mais acontecer. Mas é comum você ver uma criança gritando com seu pai, com sua mãe e exigindo algo deles. Veja que os valores estão trocados e parece que tudo está normal. Parece que tudo está caminhando bem. E não para por aí. Nós percebemos que ao comprar produtos, eu mesma, quando vou numa perfumaria, vou comprar produtos, eu presto atenção e nas embalagens eles têm o cuidado de colocar escrito: olha, este produto aqui não foi testado em animais, porque nós cuidamos dos animais, não fazemos testes em animais. Amém? Que bom! Está preservando a vida dos animais, é bom. Só que quando eu paro para olhar em outro lado, eu vejo valores totalmente invertidos. Porque enquanto de um lado, o mundo, a sociedade, preocupa-se em fazer produtos e nem sequer testar em animais, de outro lado, pessoas não se preocupam em exterminar com uma vida que está no ventre. Não se preocupam em exterminar com uma vida que não tem nem para onde correr, que já é uma vida. Então veja, os valores invertidos. Não estou dizendo com isso que não é importante cuidar dos animais, entenda bem. Eu estou dizendo que as pessoas hoje em dia fazem campanhas e brigam em defesa dos animais e que não é para testar nada. E por outro lado, as pessoas querem acabar com a vida do ser humano, aquela que Deus o deu. Porque a partir do momento que um coração pulsa dentro de um útero, ali já existe uma vida. E nós percebemos aqui que os valores são trocados. As regras que são necessárias, elas não são mais respeitadas. E que bagunça se tornaria se as regras de trânsito na nossa vida, no nosso cotidiano, não fosse respeitada. Olha, para você que é habilitado, você sabe que um condutor, ele precisa receber as aulas teóricas, práticas, ele passa por inúmeros testes. Para quê? Para que ele possa ser habilitado, tornar-se um condutor habilitado. Sendo um condutor habilitado, aprovado, ele não colocará a sociedade em risco, porque ele aprendeu quais foram as regras de trânsito e ele sabe qual a importância de como é importante aplicar este aprendizado nas regras de trânsito. Imagine só, se de repente um condutor resolve andar pela contramão porque não quer obedecer às regras que ali ele aprendeu que seriam importantes. Ele, além de colocar em risco sua própria vida, ele coloca em risco a vida de terceiros. O cinto de segurança, por exemplo, não é algo muito confortável. Eu não me oponho, mas tem pessoas que não gostam. Mas o cinto de segurança já é para a sua própria segurança.
Você pode, de repente, sair sem colocar o cinto? Pode. Mas se algo acontecer, você pode ser lançado para fora do carro, você pode perder a sua vida ou machucar outras pessoas pelo simples fato de não ter obedecido uma regra. E nós percebemos que é muito importante se atentar para estas regras de trânsito. Sim, é de suma importância. Você não pode passar o farol vermelho simplesmente porque quer passar. Conhecemos que são 3 cores: verde, siga; amarelo, atenção; vermelho, pare. Se você está vendo o vermelho, você sabe que você tem que parar. Se você passar, você se colocará em perigo e colocará a outras vidas em perigo também. Então perceba que as regras que existem ao nosso redor existem para nos fazer bem. Existem para fazer com que as nossas vidas, elas cresçam e cresçam de uma forma saudável e para que nós vivamos bem. E de repente, o mundo em qual nós estamos peregrinando no dia de hoje, nos ensina que não é necessário seguir regras, que não é necessário seguir preceitos, princípios, não é necessário, não. Para que isso? Seja livre, faça o que você quer. E então nós lemos a palavra de Deus, acabamos de ler um versículo na epístola de Paulo aos Coríntios, dizendo exatamente o que? Aquele que está em Cristo, aquele que nasce em Cristo, nova criatura é. O que significa ser nova criatura? Ser nova criatura é o mesmo de você estar neste mundo, mas você vai ser uma criatura moldada não por este mundo, e sim uma criatura moldada por Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele disse: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, ele quer dizer para que você não venha se amoldar, que você não se molde com este mundo. Sabe por quê? Porque quem tem amor a este mundo, o amor do Pai não está nele. Então o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, suplico, não vos conformeis, não se amolde, não copie, para ser mais claro, não copie este mundo. E quantos são os cristãos evangélicos, denominações, que ultimamente o que mais tem feito é copiado o mundo e o que no mundo há. O que nós mais vemos são os crentes querendo fazer parte das atualidades, querem copiar tudo que no mundo há. E acha que está tudo normal. Não, eu copio isso, eu copio aquilo e está tudo bem. Eu vou abrir um parênteses agora para falar de um desenho que o meu filho assiste. E este desenho, ele trata-se de uma cidade que tem um criador. E esse criador, ele cria inúmeros bonequinhos. Cada bonequinho tem a sua fisionomia, cada bonequinho tem a sua particularidade. Um é diferente do outro. E de repente nessa cidade chegou um palhaço. E esse palhaço começou a falar: olha, vocês precisam seguir um padrão. Vamos pintar o nariz de todos vocês de verde. Vamos pintar o nariz de verde porque agora a moda é nariz verde. Então um começou a pintar e o outro falou: não, se a minha prima pintou, eu tenho que pintar. Se meu vizinho pintou, eu também tenho que pintar. E passaram um a um no desenho, pintando seus narizes de verde. Daí a pouco o palhaço conseguiu fazer com que todos ali ficassem com aqueles narizes todos
pintados de verde. Daqui a pouco eles começaram a ficar vazios. Pintamos, acompanhamos o que foi mandado, mas e agora? Aí, lá vem o palhaço. Não, agora vamos mudar, porque a moda agora é vermelho. E aí foi fazer todo o processo de novo. O palhaço fez com que esse processo fosse feito por todos de novo. E um pinta porque acha que tem que acompanhar o que o palhaço falou. O outro pinta porque viu que a vizinha pintou. O outro porque não pode ficar de fora, porque tem que acompanhar a atualidade. E por fim, o que eu quero falar trazendo essa menção deste desenho que o meu filho viu? O que eu quero falar? Hoje em dia não estamos muito diferentes. Não. Sabe por que não estamos muito diferentes? Porque surgem, com perdão da palavra, mas comparando com o desenho que eu acabei de ilustrar, surgem palhaços em nosso meio. E falam, olha, agora tem que ser feito A. Aí o povo vai e corre, sim, vamos fazer A. Agora tem que ser feito B. E o povo corre, vamos fazer B. E agora tem que ser feito C. E assim por diante, vão fazendo palhaçadas no meio do povo, e o povo acaba não percebendo que está mais preocupado em se amoldar, em copiar o que no mundo há, do que em servir a Deus, ao Criador que os criou de forma ímpar, de forma diferente. Então preste bem atenção, você que é um cristão, que tem uma identidade, preste atenção, não deixe qualquer palhaço aparecer na sua história de vida e mudar os seus princípios, os seus pensamentos. Não. Fique naquilo que Deus tem ensinado para você. Não é porque o mundo tem colocado, agora o nariz tem que ser verde, agora tem que ser amarelo, agora tem que ser vermelho, que você vai seguir. Não, você não precisa disso. Um adolescente, quando em fase de adolescência, ele não sabe o que fazer exatamente. Porque ele não é mais uma criança, mas também ele não é um adulto. E o que o adolescente faz? Ele procura identificar-se com alguém. E a probabilidade é que ele não queira se identificar com aqueles que estão dentro da casa dele. Ele quer procurar alguém fora. É a maior probabilidade. Aquele que se destaca. Aquele que está lá no mundo, que está lá fora, que está se destacando. Às vezes ele conhece um colega que se destaca entre os outros. E ele está procurando uma identidade. Porque o adolescente, ele não é... Ele sabe. Não sou mais criança, mas também não sou adulto. Eu preciso ser alguém. E aí ele, não, eu vou ser igual aquele meu colega que faz X, Y e Z. Ou então eu vou ser igual a minha amiga que faz A, B, C e D. E aí ele procura copiar alguém para encontrar uma identidade. Isso acontece com um adolescente. Mas eu quero trazer a você cristão de Deus, você não é um adolescente sem identidade. Você é um cristão com a identidade dos céus. Você não precisa ficar procurando a quem copiar ou a quem imitar aí no mundo. Não, se você quer copiar, imitar alguém, imite os servos de Deus, que buscaram ao Senhor, que temeram ao Senhor, que guardaram a fé e venceram as suas batalhas. O apóstolo Paulo mesmo disse, sede vocês os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Tem muita gente por aí, querendo imitar, copiar o mundo. Mas você não faz parte dessa muita gente. Não. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Quando você está em Cristo, as obras de quem está em Cristo são atitudes
atitudes de um fiel servo do Senhor. As atitudes de quem está em Cristo são atitudes de uma fiel serva de Deus. Não é daquele que quer copiar a quem está na sua direita, a quem está na sua esquerda, não. Porque ele já entendeu que tem uma identidade. Ele já entendeu que ele não é uma pessoa sem identidade, que ele é uma pessoa que tem identidade. Tem cristãos que, por falar nessa questão de identidade, estamos falando para cristãos, para aqueles que dizem que eu sirvo a Cristo, eu sigo a Cristo. Mas tem uns que têm uma alta necessidade de parecer-se com o mundo. Se não se parecer com o mundo, não está tudo bem. Tem igrejas que se não tiver parecido com o mundo, vai se achar retrógrada. Não, vai se achar quadrada. Não, tem igrejas que se não se parecer com o mundo, ela vai se examinar e fazer alguma coisa para que venha se parecer com o mundo. Tem cristão que se estiver na escola ou estiver no trabalho e todos na escola ou no trabalho estiverem fazendo algo e ele não, e se olharem para ele e disserem por que você não faz isso, ele tem vergonha de falar, eu não faço isso, eu não curto fazer isso, isso não é possível da minha parte. Não, ele consegue. Sabe o que ele faz? Não, vou fazer também. Sim, tem cristãos hoje em dia, cristãos que, me desculpa dizer, mas cristãos que estão baratos, que estão sendo vendidos ao mundo, estão copiando ao mundo sem a menor dificuldade. Sim, estão copiando sem a menor dificuldade. São inúmeros ministérios que existem hoje em dia. E existe um ministério para cada classe de pessoas. Existe uma Bíblia para cada classe de pessoa. Porque ao invés das pessoas se encaixarem no Evangelho de Cristo, não. Querem que o Evangelho de Cristo se amoldem à sua própria vida. E não é isso que Cristo nos ensina. Não é isso que Deus nos diz. O mundo vai globalizando, o mundo vai mudando, e com isso nós mudamos também, é natural. A tecnologia vai surgindo, hoje graças a Deus temos essa possibilidade de estar aqui em um só endereço, e por inúmeros endereços você está cultuando neste momento, e glória a Deus por isso. Mas nós percebemos certos exageros por partes de alguns cristãos que acabam misturando as coisas. Estudiosos dizem que para que uma plateia tenha um foco em um determinado lugar, é bom que o ambiente esteja escuro. E o ambiente estando escuro, com foco em um determinado lugar, a plateia presta atenção. E até dizem também que alguns jogos de luzes, isso são estudiosos que explicam, os estudiosos da nossa época, alguns jogos de luzes colaboram para que as pessoas sejam levadas à adoração. Eu, particularmente, estamos num país democrático, a opinião é livre. Eu, particularmente, eu não aprecio templos escuros com a finalidade de cultuar a Deus. Não com a finalidade de cultuar a Deus. Não aprecio. E eu comecei a pensar e comecei a me preocupar. Por quê? Porque na verdade a globalização existe. As coisas mudam e a gente vai acompanhando as mudanças. E então eu comecei a me preocupar e fiquei pensando, será mesmo que é necessário de artifícios para que os adoradores possam ser levados facilmente para uma adoração a Deus?
Não. Não, eu aprendo nesta palavra aqui. Eu aprendo que os adoradores que adoram em espírito e em verdade, eles não precisam de artifícios para serem levados à adoração. Porque aquele que adora em espírito e em verdade pode estar no quarto dele, pode estar onde ele estiver. Ele adora o Senhor, pode ter condições de ter toda uma estrutura ou pode não ter condições nenhuma. Ele adora o Senhor em todas as circunstâncias. Ele não depende de artifícios para sentir o poder de Deus. Se depender, é emoção da própria carne, é balela. E aí então, percebemos que hoje em dia é necessário se adequar à modernidade, aos novos padrões de culto. Volto a dizer, eu posso até cultuar num lugar assim. De repente, se eu tiver que ter uma participação, sim, eu tenho também. Não tenho problemas. Cultuo, tenho participação, que for preciso. Mas, continuo não apreciando. E eu parei para pensar, será que o problema está em mim? Será que eu estou velha demais? Será que eu estou passada demais? Porque hoje em dia é o que mais se tem. E aí então eu fui para a Bíblia Sagrada. Sim, eu fui para a Bíblia Sagrada, meu Deus. E lá no céu? Como é que será lá no céu, Senhor? Me diz, é assim, porque se é dessa forma, se realmente, não, temos que ter um ambiente assim, meio que escuro, luzes para a direita, esquerda, para que haja esse envolvimento da adoração. Se lá no céu tem todo esse preparativo, eu tenho que me adequar. Eu tenho que acompanhar. E aí, de repente, lendo a palavra de Deus, eu pensei, meu Senhor, mas nem na minha casa eu gosto de ficar no escuro. Não é por medo de escuro. É porque eu não gosto de dormir com tudo apagado. Sempre tem um abajur, um cômodo, alguma coisa ligada. E aí, então, eu lendo a palavra de Deus, Apocalipse 21, versículos... Apocalipse 21, versículos 23 e 25. Cadê? Diz assim: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ainda o 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então eu entendo com esta palavra que eu acabei de ler para vocês também em Apocalipse 22, capítulo 5, está escrito: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reunirão para todo sempre. Então eu entendo, não sou eu que estou estranha, não sou eu que estou equivocada, não sou eu que preciso me amoldar, não, eu entendo que o céu para onde eu vou é um céu onde um Deus que é uma luz tremenda, que passou um tempo conversando com Moisés e foi o suficiente para que Moisés ficasse com o seu rosto resplandecente. Sabe por quê? O nosso Deus é luz, e onde Ele está não precisa existir lua para clarear, não precisa existir sol, porque onde Ele está, a glória dele é tão tamanha que sempre se fará dia e a claridade sempre existirá. Então, vendo isso, visto isso, já me conformei. Bom, Senhor, então não sou eu que estou estranha, não. E aí então percebi aqui algumas coisas que nós olhamos à nossa volta, e eu paro para perguntar para você neste momento. Olhe para você e responda: você é a noiva do Cordeiro?
Você está ataviada, santificada, adornada para este Cordeiro? Você está? Se você é a noiva do Cordeiro, se você respondeu que você é a noiva do Cordeiro, que você está ataviada, santificada, adornada para o Cordeiro, então você não tem nenhum parecer com este mundo, porque aquela noiva, a preparada para o Cordeiro, a que está ataviada para este Cordeiro, ela é diferente de todos. Sim, ela não é igual, ela é diferente. Note, em um casamento, a gente pode pegar um casamento da classe, digamos, mais econômica, até a mais alta classe. A noiva sempre estará diferente. Ainda que o casamento seja simples, os noivos decidam que querem ficar simples, mas a noiva sempre estará diferente. Ainda que sejam outras culturas, que não veste branco ou não veste claro, mas a noiva sempre estará adornada, preparada, ataviada de uma forma diferente, a diferenciando de todos aqui a rodeiam. De todos os convidados que estão ali a rodeando, ela sempre estará diferente. Este é o seu caso, esse é o seu caso, o caso de quem faz parte da noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo. Se você está santificada, ataviada, preparada, adornada para o Cordeiro, você é diferente. Você não se mistura com os demais, não. Você não se mistura com quem está ao seu redor. Você é diferente. Você marca a sua presença por ser diferente. Sim, tem alguns que não são diferentes, não. Tem alguns que se intitulam, eles se intitulam seguidores de Cristo, mas de seguidores de Cristo não tem nada. E eu tenho certeza que o meu Deus se enoja desses que se intitulam de seguidores de Cristo, mas sequer cumpre o maior dos mandamentos, que é amar o seu Deus sobre todas as coisas. Como eu sei disso? Porque se este amasse ao seu Deus sobre todas as coisas, não passaria a desobedecer, não passaria a corromper-se com o mundo, não passaria a se misturar com o mundo, não passaria a desobedecer e a não temer ao Senhor. Hoje é um evangelho apregoado com a facilidade. Venha como estiver, fique como você quiser, tá tudo bem. O evangelho hoje tá light? Não, tá não. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Se você está em Cristo, você não vai mais praticar o que você praticava. Se você roubava, você não vai mais roubar. Se você mentia, você não vai mais mentir. Se você adulterava, fornicava, você não mais fará estas coisas, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você planejava para fazer mal ao próximo, depois que você conhece a Cristo, isso não acontece. Aquele que está planejando ainda para fazer mal ao seu próximo, ainda não é uma nova criatura. Enquanto o mundo ainda estiver com um consolador aqui antes que Cristo venha, você terá essa oportunidade de se consertar. Mas é necessário se consertar, sim. É necessário, sim, se consertar com Cristo. Servir a Cristo não é de qualquer maneira. Não é venha como estiver, fique como estiver e pronto. Não. Você pode vir como você estiver. E você vai caminhar. Só que Mateus 5,48 está escrito: sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que estás no céu. Ou seja, abandona a tua vida de pecado. Abandona tuas mentiras, tuas iras, tuas fofocas, as maledicências, as invejas, as porfias. Abandona. Porque você não pode, você vem, mas não pode ficar do jeito que está, não. Você tem que se tornar em uma nova criatura. Tem gente que diz que é nova criatura, que não está mais no mundo. O mundo não está mais nele, porque está escrito, é linda esta palavra. É lindo repetir. Mas e a atitude? A sua gíria
entrega que o mundo não está mais em você? O seu andar, o seu comportamento, as suas amizades. O que dizem as suas amizades sobre você? A sua maneira de se vestir. O que diz sobre você? Porque a palavra de Deus diz que devemos procurar nos vestir com pudor, com modéstia e procurando não imitar ao mundo. Ah, irmã, mas é que tudo que a gente for vestir nas épocas de hoje faz parte da moda. Essa roupa mesmo que você está da moda de hoje, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo quando o seu coração fica desejoso por vestir aquela roupa da atriz que a novela estava vestindo. Quando o seu coração fica desejoso por vestir aquela calça que parece que você está embalada a vácuo, que o estilista, até espírita, fez para o mundo, e você tem desejo de vestir, porque ainda não é nova criatura, ainda as coisas do mundo estão dentro de você, porque a partir do momento que as coisas do mundo não estiverem mais dentro de você, a partir deste momento, você não terá mais prazer nestas coisas, você não vai querer mais parecer-se com o mundo, você não vai ter mais este desejo desenfreado. Nossa, eu preciso ter um tênis que a influencer tem. Eu preciso ter aquela baby look que aquele youtuber tem. Aquela cadeira, eu preciso. É a mesma historinha que meu filho assistiu. E o povo não entende que existe uma palhaçada no meio, e Satanás está no meio dessa palhaçada, e está envolvendo você, e você está sendo marionete na mão dele. Não, a partir do dia de hoje, se porventura você tem andado assim, a partir do dia de hoje, mude as suas atitudes, e com certeza, o Senhor vai trabalhar poderosamente na sua vida. Quando a igreja de Cristo, ela começa a ser igual ao mundo. Você, eu, nós todos formamos uma igreja. E quando a igreja de Cristo, ela sente vergonha do Evangelho, de seguir o Evangelho assim como o Senhor ensinou para seguir, de cultuar como o Senhor mandou cultuar. Quando a igreja de Cristo sente essa vergonha, sabe o que acontece? Ela começa a se parecer com o mundo. E quando ela começa a se parecer com o mundo, o pecador entra nela. O pecador até entra, até gosta dos louvores, canta. O pecador chora. O pecador pode até cair em êxtase, sentindo-se alegre na presença de Deus. Isso tudo pode acontecer, mas não acontece arrependimento onde existem pessoas que estão amoldadas ao mundo, pessoas que estão copiando ao mundo. Não copie o mundo. A igreja que copia o mundo, o pecador entra nela, mas ela não entra no pecador. O pecador entra nela, mas ela não consegue fazer com que ele se converta. Por quê? Porque o mundo está nela. E se porventura ele se converter, sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar e vai falar: opa, vou sair daqui, porque essa que tentou me evangelizar está mais no mundo do que tudo. Vou sair. Preste bem atenção. O evangelho não é maquiado. Não, ele é simples, ele é puro e ele é direto. Certa vez um dos discípulos disse para Jesus: Senhor, mas que duras palavras dissestes. O Senhor olhou. Você também vai embora com eles? O discípulo pensou bem e disse: não, Senhor. É o Senhor que tem palavras de vida eterna. É o Senhor que tem palavras para a minha vida. Então preste bem atenção. O pecador, ele não se converte se a igreja não estiver prostrada em Deus. O pecador, ele se converte e ele fica na igreja que está buscando a Deus. Seja você um exemplo de igreja por onde você passar. O evangelho chamou a atenção de todos por ele ser ímpar. O evangelho, ele é diferente.
O evangelho, ele sempre andou na contramão de tudo. Quando as pessoas dizem, vá para esse lado, e aí então o evangelho diz, não, é do outro lado que eu tenho que andar. O evangelho, ele sempre andou na contramão de tudo. Sabe por quê? Quem é amigo do mundo, quem faz negócios, acordos com o mundo, quem copia este nojento mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, enoje-se com tudo que o mundo está impondo para que você faça. Não, fique no evangelho que foi ensinado para você. É dito que se aparecer, se surgir um novo evangelho, além daquele que já foi ensinado, não aceite. Que ele seja anátema, maldito, porque você não deve seguir um evangelho além daquele que já foi ensinado. É um evangelho da facilidade. É um evangelho de um toque suave. É um evangelho de uma unção diferenciada. Toda uma modernidade para abafar o Espírito Santo de Deus e deixar o mundo tomar conta. Mas não, se alguém chegar com um novo evangelho, ensinando outras coisas, a quais não foram ensinadas primeiro, um evangelho que não foi ensinado primeiro, considere anátema. Sim, considere anátema. Não engula esses evangelhos que até Bíblias procuram para seus grupos de pessoas. Sim, existem Bíblias que tiram alguns trechos, porque esses trechos vão atingir e vão ferir o sentimento de algumas pessoas. Então essas verdades não podem serem faladas. Então o que acontece? Vamos tirar essa parte. Todos são mais do que coitados ao fazerem algo desse tipo. Sim. O evangelho ensinado de Cristo, ele é claro. Ele diz que temos que ser preparados. Está em Cristo. Sim. Certa vez, nos livros do Pentateuco, certa vez não, por inúmeras vezes, Deus disse ao seu povo: olha, eu não quero que vocês me cultuem como os povos dessas terras que vocês estão indo morar cultuam os deuses deles. Não façam para mim o que esses povos fazem. Porque Deus já tinha ensinado o povo como adorar Ele. E Deus deixou bem claro: eu não aceito. Eu não quero que me adorem como eles adoram esses deuses minúsculos deles. Não. Certa vez, Jeremias aqui. Jeremias, a partir do capítulo 10 de Jeremias. Alguém pode dizer: eu não adoro deuses, estou livre disso. Estou livre, não adoro, não tenho imagem, não tenho nada, não tenho apetrecho, não tenho nada. Só que, sabe o que acontece? Acontece que os crentes de hoje, eles não são pegos mais com imagens. Os crentes de hoje, a idolatria deles está no próprio homem. Em Jeremias, a partir do capítulo 10, está escrito o seguinte: que o homem é estúpido e tornou-se a si mesmo um Deus. Homens cheios de si, querendo ser seu próprio braço forte, querendo se garantir: eu faço, eu posso, acontece. Homens, hoje em dia, não tem, os crentes não são pegos nessas adorações de estatuetas, não. Hoje é o dinheiro. Hoje é o tempo que você tira de Deus. Tudo que você coloca em foco e tira Deus, está sendo o teu Deus de adoração aí. E continuando aqui, já finalizando. Jeremias, ele diz, no capítulo 11, versículo 19. Ele diz que as pessoas não aceitaram
suportavam a palavra da sua pregação. E que eles queriam matar a Jeremias porque não suportavam ouvir que estavam errados. Será que isso te soa parecido? Queriam estar lá, Jeremias 11:19. Mas a palavra de Deus também diz que os reis desta época, destas épocas que fazem o povo pecar, sempre foram destituídos. Queridos, preste atenção. Cristianismo é um grupo de pessoas que todas as coisas lhes são lícitas, mas você sabe que nem todas te convêm. E você não deixa de fazer porque você é proibido, não. Não é porque alguém está vendo, não. Você não faz porque você não quer. Quando você é cristão de verdade, quando você é separado de verdade, quando você é noiva de verdade, você não faz porque você não quer. E você não fica bicudo na igreja nem em nenhum outro lugar. Sabe por quê? Porque você é convertido de verdade. Todas as coisas se fizeram novas. Você é nova criatura. E você tá convertido de verdade. E você não faz o que o mundo pratica porque você não quer. Nós somos distintos, separados deste mundo. O Israel de Deus, o grande Israel de Deus, quantas vezes pecou contra o Senhor, mas o Senhor, por amar este país, por amar a sua cidade santa, Ele sempre proporcionou mais chances para esse povo. E no meio dessas chances, no meio deste povo, sabe por que Ele preparou? Porque no meio deste povo existem pessoas como eu e como você, que estão vibrando comigo, com esta palavra, que não se corrompem com as coisas dos séculos. Podem passar os tempos que forem, mas não se corrompem. Em Apocalipse 21, versículo 1 e 6 está escrito: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitarão, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! Não importa o que estejam fazendo, à sua direita, à sua esquerda, sua retaguarda na sua frente, persevera sendo a noiva fiel de Cristo, porque tudo isso está preparado para você. Eu quero convidar você para aceitar a Jesus. Você que quer ter o seu nome escrito no livro da vida, sim. Versículo 27. Está escrito, versículo 12 do capítulo 22. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Ele precisa estar no livro desta palavra. Quem vencer herdará todas as coisas. Capítulo 7 do versículo 21. E serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu chamo você para a partir de hoje escrever o teu nome no livro da vida. E se porventura você estava torto, para a partir de hoje se consertar. Se porventura você estava enganado por algum palhaço, a partir de hoje você pode consertar-se. E você pode fazer nova todas as coisas. E aguardar o que lemos aqui no capítulo 21. A nova Jerusalém de Deus. Aleluia. Cristo, ele morreu, foi crucificado.
E Ele trouxe uma mensagem de salvação nessa cruz. E nós não podemos ser indiferentes a essa mensagem.